Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. Já sabe que se quiser estar aqui comigo à conversa sobre livros, sobre cultura, sobre aquilo que faz de bem pela nossa sociedade, é muito simples, culturando2015@gmail.com. Envia-nos um e-mail, agendamos a sua entrevista e estamos aqui a conversar, como vou fazer hoje com o Dr. Armindo Pina, que está aqui em estúdio para nos falar dos seus livros, em especial do último, A Sangue Frio. Armindo Pina tem 59 anos, nasceu em Ocela e exerce como profissão médico de medicina holística. É ainda escritor e está aqui em estúdio para falar deste seu último livro, A Sangue Frio, e do trabalho literário que tem desenvolvido ao longo da sua vida. Para além de médico, é escritor e não só, também cantor. Vamos conhecê-lo, vamos conversar e vamos saber todo este mistério. Olá, muito bem-vindo, Armindo. Muito boa noite. Correu bem a viagem até aqui? Muito obrigado, correu muito bem. Vem de onde? Eu venho de Oliveira das Meias. Pertinho. Mas se me permite, quero agradecer o convite que me foi feito e é com muito gosto estou aqui. E é um gosto também para mim poder, porque vejo ali assim já um monte grande de livros e falar de livros é a especialidade deste programa Culturando. Culturando porque a cultura é a base da nossa sociedade. Como é que surgiu a escrita na vida do Armindo? A escrita surgiu um pouquinho já tarde, há 6 anos, 6, 7 anos, e muito por culpa dos meus pacientes. Porque a maior parte das pessoas já sabem que eu sou médico de medicina holística, como já a Rosa teve a oportunidade de anunciar no princípio. E eu falava muito da minha vida pessoal, também nas consultas, e as pessoas achavam graça e diziam-me: doutor, escreva um livro. Então, a sua vida teve tantas peripécias, porquê é que não escreve um livro? Porque eu na consulta costumo demorar um bocadinho e ao mesmo tempo falava um bocadinho também da minha vida. Porque eu gostava que houvesse um bom intercâmbio, e gosto disso, entre o paciente e a minha pessoa. E é assim que eu também vou desenvolvendo as doenças, vou desenvolvendo a cura para os problemas dessas pessoas, e foi assim que surgiu a escrita do livro. Tantas pessoas a pedirem, e eu fui obrigado praticamente a escrever o livro. E nós estamos aqui para falar desse livro que está aí, o A Sangue Frio. Eu não sei se o Armindo quer mostrar, sim, só para nós também vermos lá para casa, até sim, pode passar para aqui, não é? A Sangue Frio. Este é o último livro, mas tudo começou com turbulência. Este livro, Turbulências, uma edições Vieira da Silva, foi em 2000 há 6 anos atrás. 6, 7 anos atrás. 6, 7 anos atrás. Foi o primeiro livro. Esse livro, que também está aí no montinho, surge porque a vida não foi assim uma vida tão tranquila, foi uma vida com turbulências. Muito difícil. Podemos dizer que o que está nesse livro faz parte da vida do Armindo? Sim. O que é que fala o livro? O livro fala desde o meu nascimento até há 6 anos atrás, praticamente. Tudo o que aconteceu, sobretudo muito negativo no princípio. Podemos também ver essas turbulências? Posso também mostrar até mostrar para aquela câmara, mesmo a câmara, exatamente. Sim. Turbulências que tem ali logo uma capa cheia de tempestade. Sim, foi realmente uma vida muito, muito difícil, desde o meu nascimento. Porque falo aqui também da violência doméstica que a minha mãe sofreu às mãos do meu pai, e ela foi obrigada a divorciar. E eu assisti àquela violência toda. Ou seja, isso é uma mensagem. É uma mensagem, sim. Quero mostrar que às vezes as pessoas veem-nos com uma vida um pouco bem, digamos, mas esquecem-se daquilo que nós já passamos e daquilo que vivemos. E penso-se que muitas vezes só elas é que passam por dificuldades, mas nós também tivemos os nossos problemas. Mas na realidade toda a gente tem... Sim, e a vida do Armindo foi de facto uma turbulência de tal forma que porque é que só surge o livro agora? Uma vez que foi uma vida difícil, não é? Tem mensagens difíceis que vêm da infância, que vêm de trás. Da infância mesmo. Essa fase de escrever foi uma catarse, foi uma forma de também expulsar o que estava ali dentro, como é que é? À partida não foi esse o objetivo, foi realmente agradar aos meus pacientes. Eles insistiram tanto, porque eu praticamente o passado eu já tinha posto um pouquinho na gaveta. Mas depois foi lá buscá-lo todo. Fui obrigado a ir buscá-lo todo, mas não foi fácil escrever. Porque eu, a meio do livro, eu tive que parar porque comecei a chorar e comecei a entrar em depressão, porque fui buscar coisas que já estavam um pouco esquecidas. Não é fácil. É muito difícil escrever uma autobiografia. E qual é o feedback das pessoas que já o leram? Elas ficam maravilhadas. Elas dizem que já o leram 5, 6 vezes e não se cansam de o ler.
A mensagem toca, não é? Sim, toca. Qual é a principal mensagem? Já falamos aqui da violência doméstica. Sim. Que temáticas é que... Há duas partes. É um livro de dor. É dor mesmo, porque normalmente eu não deveria estar aqui com a Rosa hoje em dia, porque aos 19 anos eu quis morrer. Essa é das partes que toca mais as pessoas, porque eu estive em coma durante 7 dias e ao 10º dia normalmente os médicos iriam desligar as máquinas, porque já me davam por morto. Mas também está aqui uma vitória, porque o facto de estarmos aqui a conversar, existir esse livro, estar lá escrito e ser uma mensagem, no fundo, que é de dor, mas que no fundo é positiva para as pessoas que o leem, é bom. Sim. Tem este lado bom. Também quis transmitir isso, claro, porque podemos vencer, apesar de tudo. Claro que tive sorte, não é? Eu podia não ter acordado, não é? Do estado de coma. E depois tem outra história, uma namorada que me deixou 3 vezes. Aliás, e foi por causa dela que eu quis morrer, com 19 anos. O amor. Pois, era muito forte. O amor às vezes abala, não é? E o que mais surpreende as pessoas é que eu nunca soube porque é que ela me deixava. Ela nunca me dava uma explicação. Ela deixava-me do nada. E faz ainda sofrer mais. E como é que se supera? E como é que se revive também? É tudo complicado. Isso? Eu pedi a Deus para ela não namorar com um amigo meu. E foi na altura que eu a via namorar com um amigo meu, um dos meus melhores amigos, que eu naquele dia decidi morrer. Eu disse, hoje vou morrer. Porque ele era tão bonito, menino, e era de boa família, que eu disse, não vou ter mais hipótese de ter esta menina. Porque eu não via a minha vida sem ela. Eu não projetava o meu futuro sem aquela menina. Tinha que ser ela. Não havia outra. A paixão foi tão grande. Era obsessão já, era opção, não é? Obsessão. Era opção. Agora entendo que era opção. Com o tempo. Percebi isso. E ter isto escrito é importante? Na altura doeu, porque eu já tinha posto um bocadinho essa parte de lado. Não? Depois conheci outra pessoa, casei e sou pai de um filho e já tinha posto um bocadinho de parte e a menina já tinha saído do coração. A relembrar aquela parte doeu muito, porque também sei o que fiz sofrer a minha mãe. Exato. Imagina a Rosa, que é uma mãe ver quase um filho aos 19 anos ir embora. Não sei se a Rosa é mãe. É um sofrimento, não é? É um sofrimento louco. Filho. É de facto, é violento. É muito violento. Para além de tudo isso, de abordar o suicídio, de abordar a violência doméstica, qual é, no fundo, aquilo que o Armindo quer dizer às pessoas com essa turbulência? É parem para pensar? É parar para pensar e que tudo é possível vencer. Podemos vencer tudo. Porque hoje faz bem ler um livro desses quem está perturbado? Sem dúvida. Porque não se sente sozinho. E vai perceber melhor, não é? Sente que outras pessoas já passaram pelo mesmo e que hoje estão bem. E que ultrapassaram. E que hoje estão bem. E que ultrapassaram. Nada é impossível. Por isso a importância que os livros têm, não é? De nós conseguirmos ir buscar essa mensagem positiva. Mas depois dessa turbulência, o Armindo não parou mais de escrever, não é? Porque continuou e tem Na Sombra da Morte. Sim. Surge logo a seguir em 2019, porque esse foi em 2018, logo no ano seguinte surge esse livro. Eu vou colocar essa câmara só para verem melhor que já temos ali um Armindo com a sua sombra. E porquê esse título, Na Sombra da Morte? Porque aqui neste livro não deu muito tempo, porque eu não gosto de escrever livros muito grandes. Eu não gosto de escrever livros que cansem as pessoas. Não me deu muito tempo para colocar certas peripécias pelas quais eu também passei. E pelas quais passei pertinho da morte, praticamente. Tive quedas de alturas de 5 metros, de costas, fui raptado aos 18 anos por um senhor que me teve dentro de uma garagem com uma arma apontada a mim e com 2 pastores alemães, queria me matar. Não sei como é que me safei. Portanto, não tive a oportunidade de escrever no Turbulências, porque aqui preferi escrever realmente a violência doméstica, o problema com a namorada, outros problemazinhos, e não queria misturar depois tantas coisas. Fui obrigado a escrever outro livro à parte. Na Sombra da Morte são acontecimentos que eu tive, aliás, e em letras pequeninas pode-se ver aqui, que diz que jamais pensei estar vivo hoje. É uma autobiografia, é um continuar do Turbulências. É um continuar do Turbulências. No fundo, a contar a vida deste homem, de todas as peripécias que foram acontecendo ao longo dos anos e que não foram nada fáceis. Não. Acidentes gravíssimos que tive, passei isto da morte. E às vezes pergunto-me como é que foi possível não ter morrido.
E como é que se pensa quando se escreve livros com este caráter de peso, de alertar as pessoas para aquilo que é difícil mesmo, não é? Porque aqui temos 2 livros que nos relatam aquilo que é difícil na vida. Verdade. Não se pensa assim, eu queria escrever um livro, um romance de amor. É assim, não passa assim na mente, será que eu vou ainda escrever um romance de amor? Eu gostaria de escrever, mas acho que o amor está-se perdendo, não é? O amor está-se perdendo, não é? Eu gosto mais de alertar as pessoas para os perigos. Isto é um alerta. É um alerta, é os perigos que temos. Hoje vivemos num mundo muito complicado, muito difícil. As sombras... Mas que tudo se pode superar, com muita força e muita vontade. Temos aqui 2 livros, Turbulências e A Sombra da Morte, 2 alertas para que as pessoas leiam, percebam que existem coisas difíceis nesta vida terrena e que nós temos que ter assim, estofo para as ultrapassar. Mas que é possível. É possível. Como é que é possível? Fazendo o quê? É ser positivo. E depois é assim, não cair no pensar no assunto que aconteceu negativamente. Em vez de pensarmos negativamente, eu agradeço a Deus por me dar sempre esse pensamento positivo. Eu não morri, fico feliz. Passei ao lado, fico feliz. Tive acidentes graves de automóvel, fico feliz, não morri. Há pessoas que já não conduzem, ficam tão traumatizados, já não querem conduzir. Eu não, eu já pego no carro no dia seguinte se for preciso. Não morri. Para mim foi uma sorte. Eu digo, estou vivo. A mim dá-me mais alento. O lado e é isso positivo. Que eu quero transmitir. Sempre eu vou sempre para positivo. o lado positivo. Podemos concluir que os livros têm um final positivo? Sim. Encoraja as pessoas realmente a continuarem a lutar. A coragem aqui sempre. Porque nós conhecemos um provérbio ou um ditado que diz que depois da tempestade vem a abundância. Vem a abundância. É isso que eu quero transmitir. E de certeza que está bem transmitido nesses 2 livros que, pergunto eu, ainda existem à venda, as pessoas podem tê-lo? E eles foram todos esgotados, mas quem for à net pode obtê-los com o título. Como? Basta pesquisar? No e-book conseguem tê-los, pesquisar, porque eles foram todos esgotados porque os meus doentes compram-nos todos. Ou eu ofereço alguns também. Claro. Merece. Então, Turbulências e Nas Sombras da Morte, quem quiser ter, quem quiser, tem que encomendar. Tem que ir à net, sim. Tem que encomendar e pode ter, são 2 livros interessantes para ler. E é aqui uma fase da vida. Porque nós a seguir saltamos aqui para uma temática, um 3º livro, que surge de algo que era uma paixão, que é o futebol. Sim, é o futebol. E surge aquele livro que está ali, assim, a sorrir verdinho, não é? Que é As Vergonhas no Futebol da Chiado. E que vergonhas são estas? Na capa está o meu filho, com 12 anos, no clube, e eu sempre segui o meu filho. E o futebol foi sempre uma paixão, e eu queria ser jogador de futebol profissional. Conto aqui também no Turbulência, já dormia com uma bola. E foi das coisas que me fez sofrer muito porque a minha mãe não deixou. Mas isso é uma pena, se calhar tínhamos aqui um craque. Diziam que sim, porque clubes como o Paris Saint-Germain, porque eu já vivia em França nessa altura. Fui com 11 aninhos para a França. E lá as escolas faziam torneios, entre umas e outras no fim. E eu entrava sempre nos torneios e era uma coisa louca. E depois clubes tinham os olheiros que vinham ver, os meninos a jogar, e queriam-me levar para o Paris Saint-Germain, para o Toulouse. Mas a minha mãe nunca deixou, porque eu era um dos filhos mais velhos. E ela precisava de mim. Ela divorciou, já foi divorciada para a França. Por causa da violência, ela fugiu do meu pai para a França. E o meu pai não tinha o direito de lá chegar. E o filho mais velho também aqui, neste caso, era quase um apoio, não é? Foi um apoio. Ela não queria perder o apoio. Ela usou-me um pouco como marido, digamos. O filho, o marido, para ajudar na casa, nas coisas mais importantes. E existe esse... E era bom aluno também. Ficou algum ressentimento de não poder seguir um sonho? Eu dormia com uma bola, há sempre. Eu, de vez em quando, ainda dou comigo a pensar nisso. Eu gosto muito de ver um jogo de futebol e aqueles jogadores que são parecidos com aquilo que eu era, eu apaixono-me por esses jogadores. E eu revejo-me. O que é que temos nesse livro? Para além do filho, temos que mensagem? Eu também joguei aqui em Portugal, num clube de veteranos. Uhum. E vi coisas horríveis. Eu já no meu filho vi coisas horríveis. Eu nunca imaginei, eu com tanta paixão que eu tinha pelo futebol, não imaginava que os clubes de futebol, que nos clubes de futebol existissem
existisse tanta maldade com as crianças, tanta maldade, que eu vi, e tudo que eu vi está retratado neste livro. Eu não tenho medo de contar as verdades. No clube de veteranos onde eu treinava, também vi coisas horrorosas que tinha que escrever. Isso tinha que escrever para alertar, sobretudo os pais das crianças que têm filhos a jogar em clubes, para terem certos cuidados pelos quais eu passei com o meu filho. Se reparar, ele está aqui de cabecinha abaixo, no livro, não é? Portanto, já dá a indicação que não foi feliz no futebol. Teve muitos problemas, mas o pai sempre esteve lá para apoiar. Eu assistia a todos os treinos dele, eu assistia a todos os jogos dele, mas nunca era opção, meu filho. Nunca era opção. E eu comecei a perceber o porquê. O porquê. Mesmo nas crianças, com 11 anos, 12 anos, eles precisam todos jogar, merecem todos jogar, não estão ali a ganhar nenhuma taça do mundo. Há muita competitividade demasiado em crianças. É demasiado. E depois nota-se que não dão nada. Porque por isso a importância também de escrever e... Para alertar muito os pais, sobretudo. Porque as crianças precisam ser felizes. Sim. O meu não era feliz. E muitos acabam por não ser porque hoje está no banco, amanhã não joga. E depois não sabem a razão. Nunca sabem a razão. Os treinadores nunca dão a razão. E acham que é assim que se fazem homens, mas não é. Para eles são crianças, não estão preparados. Eles não estão preparados. São crianças. Faz-se do futebol infantil como se fosse já um jogo de adultos. Isso mesmo. E esse livro é um alerta. Para quê? Alerta. Para os pais, por exemplo. Sim. Eu escrevi mesmo para isso. Não foi de revolta, não. Eu tudo o que escrevo é para ajudar as pessoas. Porque eu se calhar ia assim fazer aqui uma pausa e desafiar o Armindo a ler um excerto, um bocadinho, por exemplo, de um desses livros que falamos e depois podemos até continuar a conversar. A Rosa quer que leia primeiro qual? Turbulências, por exemplo, para que as pessoas percebam como é que tudo começou. Vamos ouvir um excerto. Mas quer que leia a sinopse? O que quiser. Se quiser, eu leio a sinopse. Para que as pessoas entendam, assim, eu quero ter este livro. É interessante. Olha, a sinopse diz: violência doméstica por parte do meu pai. Uma doença grave aos 9 anos de idade. Assédio sexual aos 9 anos de idade. Abandono escolar na 4ª classe quando sou o melhor aluno. Observo o meu pai com mulheres estranhas. Com um revólver, vejo o meu pai tentar assassinar a minha mãe. Fuga para a França. Doença de pele aborrecida que provoca grande tristeza em mim. Suicídio do meu pai aos 39 anos de idade. Melhor aluno, mas a minha grande paixão é futebol. Proibido de praticar futebol. Federado. Um namoro repleto de turbulências. Tentativa de suicídio e entubado 1 semana no hospital. Regressa a Portugal para esquecer a namorada. Uma menina que faz esquecer a ex-namorada. Escolha medicina holística. Perseguição diabólica. Durante 15 dias suporto uma paciente única. Trato pessoas com doenças incríveis. Esgotamento e depressão aos 44 anos que quase me paralisa. Aí está um grande relato daquilo que é a vida toda do Armindo. Sim. Que depois também acaba por falar aí na questão da pele, que é um despolutar, no fundo, de tanto sofrimento interno que acaba por ser. O corpo acaba por se queixar através da pele, assim como a depressão, mais tarde, também se queixa pelos excessos que o ser humano faz. É tudo isso. Verdade, tudo isso. Verdade. E voltando novamente ao futebol... Ou quer um pouco da Sombra da Morte? Pode ser da Sombra da Morte, exatamente, e para fazermos uma sequência. Quem quiser realmente o Turbulências, tem aqui uma história de vida do Armindo, que depois continua na Sombra da Morte. Na Sombra da Morte é a continuação do continuação. Porque eu não queria fazer um livro muito grande para não cansar as pessoas. Vamos ler um bocadinho também para aguçar aqui o apetite. Eu vou abrir aqui numa parte. Por exemplo, num capítulo que possa ser importante. Uma madrugada muito cinzenta. Dirigi-me para o meu trabalho, uma certa manhã que se encontrava a uma distância de 6 km de casa. Como a essa hora não existe praticamente trânsito, ganhei o hábito de levar o capacete na mão. A meio de trajeto, sem que nada o fizesse prever, um automóvel ultrapassou-me e logo imediatamente virou à direita para entrar numa estrada. Não tive tempo de travar, embati de frente na parte lateral do carro e passei por cima. Enquanto a mobilete, que são aquelas motorizadas que se usam em França a pedais, ficou estancada contra o automóvel, caí no asfalto e senti apenas uma dor forte no ombro esquerdo.
Pronto, aqui também passei ao lado da morte. Aí está. É a continuação Passei por cima do daquilo que foi difícil ao longo da vida. São 2 livros que vale a pena realmente ler e perceber que a vida tem altos e baixos, mas que é possível porque o Armindo está aqui na minha frente e está muito bem e a ajudar os outros. Muito obrigado. Vergonhas no futebol. O futebol foi aquela paixão que não conseguiu realizar, não é? E posso também falar da sinopse, ler a sinopse. Eu que sonhava ser jogador de futebol profissional quando era criança, nunca me passou pela mente que neste desporto apaixonante existem pessoas capazes das maiores crueldades e vergonhas possíveis e impossíveis. Vivi e presenciei bem de perto o lado negro do futebol, vergonhoso, cruel, maldoso. Diz tudo. E as pessoas que leiam, e principalmente quem tem filhos no futebol pequenos, sim. Acho que deviam mesmo ler. Eu verifico isso mesmo nas escolas, a forma como as crianças interagem umas com as outras muitas das vezes vem dos atos de futebol. Sim, e muitas vezes, sobretudo por causa dos adultos. E é uma pena. Há que alertar, e para isso que existem os escritores também, para alertar as pessoas. Estamos aqui para alertar. Sim. Para alertar. E não parou. Tem ali mais 2 livros. Os meus segredos para você ter uma saúde excepcional. Aqui um livro que já está ligado à profissão, não é? Sim. À profissão de médico. Foi o 4º livro. E que livro é esse? E porque esta preocupação com a saúde? Já era a profissão que queria ter? Tipo, não vou ser futebolista, então vou ser médico. Era já a ideia? Não, por acaso não. Como eu não consegui tratar o problema de pele que tive aos 15 anos, dos 15 anos aos 22 anos, com a medicina alopata, a medicina normal, alguém me informou, foi o meu avô na altura, para me dirigir para a medicina holística. E consegui tratar aquele problema com uma matéria muito simples, que se chama argila. Fazia cataplasmas de argila. Exato. E resolvia aquele problema que se chamava acne, e que se chama acne. Mas tive mesmo muito abundante, era pescoço, era tudo. E aí um despertar para esse tipo de medicina. Sim, e aí comecei a dizer, esta medicina é espetacular. E a minha mãe teve a ideia de abrir um centro de TED quando chegámos a Portugal, e eu pedi-lhe se podia ser sócio dela, e assim começou. E hoje é um médico recheado de pacientes, sim, sempre a falarem muito bem. Eu ouvi alguns testemunhos, as pessoas ficam maravilhadas pela forma carinhosa com que são tratados e cuidados. Para mim são como família, porque eles isso é muito importante no médico. Porque eles é que me empurraram para médico, porque eu ao princípio estava na clínica, a atendê-los ao balcão, mas tinha tantos resultados ao balcão, superiores aos médicos que lá vinham, e as pessoas preferiam-me a mim. Não, eu quero o jovenzinho que está ali, ele é que me deu este produto e aquele. Não queriam os médicos. Havia ali já uma visão para. Sim. E quando senti este tipo de que as pessoas gostaram de mim, mas tratavam-me por doutor, eu não gostava porque eu não era. Eu não era, e aquilo mexia com a minha consciência. Então, há que estudar, não é? Há que estudar. E já que eu era um bom aluno, sempre fui um bom aluno, disse, bem, está na altura, vou tirar estudos superiores desta medicina. Mas todos no estrangeiro na altura, porque aqui em Portugal, há 40 anos atrás, não havia escolas desta medicina, era muito difícil. Sim. Hoje em dia, felizmente, já existem muitas e muitos médicos nesta área. Sim. E as pessoas já recorrem também muito à medicina natural, porque sabem que a outra ajuda aqui e estraga ali, e às vezes nós temos que ter algum cuidado. Às vezes é preciso. É necessária. Às vezes é necessário. Eu costumo dizer que é bom conjugar as duas. E quando é preciso tomar, e quando é preciso uma cirurgia, também claro aconselho. Claro que sim. Nós devemos jogar com as duas. Agora, a medicina natural pode nos ajudar um bocadinho mais a não estragar outras coisas. Se pudermos tratar com o natural, tratamos com o natural. Melhor, se não conseguimos. Concordo plenamente. E aqui estão os meus segredos. E que livro é esse? Quem ler esse livro, o que é que fica a saber? A conhecer segredos que eu conheço e que talvez eles não conheçam. E que são segredos às vezes muito simples, como tratar um problema em casa, por exemplo. Em vez de chamar o médico, em vez de ir ao médico, podem tratar um problemazinho em casa com alguns segredos que eu conto aqui no livro. Então, e o médico dá assim os segredos? Assim? Não me importo. Eu sou amigo dos doentes. Eu quero o bem deles. Porque eu acho isso altruísmo, não é? Eu vou dar ao outro aquilo que eu sei. Não é assim todos os dias que se encontra. Não, eu não me importo. E dá-me todo o gosto de fazer isso, porque eu não gosto de guardar para mim o que é bom.
Gosto de repartir. Então portanto, temos aí um livro que podemos chamar um livrinho de receitas isso naturais, mesmo. com Quando a plantas, pessoa está mal, por com o exemplo, quê? quando está mal, O que é que podemos usar mais? sim, complementos alimentares, sobretudo os suplementos. Alimentos. Suplementos alimentares, comprimidos, xaropes, extratos. Portanto, eu dou depois aqui conselhos que poderão depois até comprar para se tratarem. E falo do problema. No de como é fundo, que temos podem- um livro de prevenção da de doença. prevenção da doença, isso mesmo. Prevenção. E mesmo para tratar algumas doenças se elas estiverem presentes no corpo da pessoa. Dou aqui conselhos para isso também, que podem fazer. E não precisam de ir ao médico. Podemos dar um exemplo desde lá que- para casa, um desde que- exemplo de uma doença que, desde que a nós pessoa- em casa podemos tratar. Por exemplo, eu conheço um segredo para eliminar a pedra na vesícula. Só com azeite e limão. Eu dou esse segredo aqui. A pessoa não precisa ir fazer cirurgia. A pedrinha sai pelas fezes fazendo aquele tratamento. Num dia. De Fantástico. 15 em 15 minutos faz aquele tratamento. Nós realmente precisamos saber muito, Está a não é? ver? Porque Um até tratamento temos- simples. É um tratamento simples. 2 colherzinhas de sopa de limão. Com 2 de azeite. Aquele azeite a baixa pressão. 0,2 agora que já existe. Já Na se altura, encontra quando com eu facilidade. aprendi esse truque, É. quando eu conheci esse truque, era o 0,7 que existia, de acidez, quanto menos acidez melhor, e tomado de 15 em 15 minutos. A pedrinha vai sair depois no dia seguinte pelas fezes. E esse livro também existe à venda ainda? É preciso encomendar? Como é que as pessoas o podem ter? Como ele também esgotou, não é? Também Pois. esgotou. Eles esgotam todos. Podem no comprar no e-book, pela net, e basta ir ao tema e ao meu nome e encontram. É muito podem simples. ler assim. Sim. Os meus segredos para você ter uma saúde excepcional e Armindo Pina, e podem ter este livro, não é assim tão difícil. E agora vamos ali saltar para novos acontecimentos absurdos na minha vida. O que é assim absurdo na vida do Armindo? Porque estes livros falam todos do Armindo, não é? Isto é tudo Sim, falar, realmente. é falar do autor. Se eu posso ler também aqui a sinopse, Vamos a isso então. para terem uma ideia então. Tudo o que tem acontecido na minha vida, seja bom ou mau, não gosto de guardar só para mim. Este meu novo livro conta vários episódios da minha vida, os quais até agora não contei, que quero partilhar com os meus queridos leitores. Alguns capítulos são de arrepiar, e outros nem sabemos se devemos rir ou chorar. Por acaso até rima, nem reparei. É mesmo. E mais não digo, pois quero que vá descobrindo com o decorrer da leitura. Então, o que é que temos aí? Temos Ah. um livro já com um bocadinho mais de humor, já não é tão pesado. Por exemplo, aqui a final era outra. Aqui dá para rir um pouco ao mesmo tempo. Um dia faço a viagem de França a Portugal, por exemplo, com a minha irmã mais velha, de carro. Paramos numa cidade que se consta que era perigosa na altura, mas nós não... Era uma pressa pararmos porque estávamos com fome e comíamos dentro do carro. Levávamos sempre algum farnel para comer dentro do carro. Eu estou a falar há quase 40 anos muitos atrás, anos, há muitos pois. anos atrás, não é? E então paramos ali de noite e eu de repente olho para uma cabine telefónica e vejo um senhor a ligar e estava tudo escuro. Era uma cidade ali em Espanha muito perigosa, perto da fronteira francesa. E naquele tempo existia um grupo que se chamava ETA, ainda existe hoje. Eles queimavam carros, eles matavam pessoas. E claro, eu vi um senhor olhar para nós e com o telefone na mão, com uma cara de mau, eu fiquei ali cheio de medo. Eu disse à minha irmã, olha, calma rápido e vamos embora. E eu disse, tu já viste ali aquele homem que está ali? E eu comia de vez em quando, olhava para o homem, ele sempre olhava para nós. Ficamos cheios de medo. Quando eu arranco para irmos embora e passamos frente à cabine telefónica, sabe o que era? Era um póster. Lá está. E são essas pequenas coisas São pequenas coisas que ao mesmo tempo... Nós estávamos ali todos cheios de medo, porque éramos jovens, não é? E ao longe com 21 anos. parecia uma pessoa ali a olhar. Porque estava uma lâmpada ali não é? A incidir, não é? A incidir sobre aquela foto. E E era uma foto colada só faltava estar com na a cabine espingarda. telefónica. Mas era uma cabine telefónica, só que estava lá. Era uma publicidade, mas eu não reparei que era uma publicidade. Então esse livro já tem assim umas peripécias, coisas que acontecem mais engraçadas. Mais engraçadas. E que assustam no princípio, mas que depois a tornam-se... pessoa vê que... É por isso que eu disse na sinopse, não sei se devemos rir ou chorar. Ou chorar.
ver E aquelas qual é a peripécias. temática principal, no fundo, a mensagem que o Armindo quer transmitir? A mensagem é transmitir que não devemos ter assim tanto medo também, porque as pessoas assustam tanto e passou-se isto aqui e ali. Não termos medo, porque assim, pode acontecer um, mas não quer dizer que vai acontecer outro. E avançar sem medo. Porque eu passei mesmo ao lado, por exemplo, eu quando arrancou o carro, eu passo ao lado da cabine. Eu não tive medo de passar à beira da cabine. Podia o homem estar ali armado ou qualquer coisa. Tem-se que arriscar. Há que fugir, tem-se que arriscar. Não podemos ficar no meio da ponte, digamos. É aquela velha mensagem, ou vamos ou não vamos. Se formos, podemos ter sorte. Se não formos, não sabemos se íamos ter ou não íamos. No meio da ponte é que não devemos ficar. Nós temos sempre que... o caminho faz-se caminhando e não é isso, ali parado, isso, nem andar para trás. Tem que se arriscar. É um livro também que ainda é possível... Também não. Também não é possível. Isto é muito difícil. Não, porque os doentes levam-nos todos. Os doentes Porque levam os livros todos. se a Rosa me permitir uma parte, Claro que sim. eu gostava de dizer que, se tivermos tempo ainda, Sim, temos, ainda temos. porque eu queria dizer que o primeiro Turbulências teve honras televisivas num programa famoso, da parte da tarde. Sim, até porque em que eu estive presente. esteve em 2 programas de televisão, não é? Sim, sim. Com esse O livro. outro já foi mais por causa da... Não foi com este. Não foi O com outro já este? foi por causa da música e dos problemas que eu tive na vida, que souberam. Porque eu estive há 6 anos num programa de televisão e estive agora recentemente, vai fazer 1 ano, noutro programa de televisão. Mas aí mais por causa da música. Mas também gostaram tanto da minha história que eu passei, que a maior parte do tempo foi passado a falar dos meus problemas. Exato. Inclusive esteve lá a minha mãe presente também, ela que sofreu muito também, por causa do meu pai. Foi um pouquinho, digamos que aquele canal televisivo, não sei se posso dar o nome. Dizer, claro Posso que sim. dizer qual é. É o programa do João Baião e da Diana Chaves, A Casa Feliz, portanto eles quiseram-me fazer uma pequena homenagem. Depois tive a minha irmã que falou para mim, que eu não estava à espera daquilo, o meu filho falou para mim. Outros doentes falaram de mim também, que eu também não estava à espera, e no fim cantei uma das minhas canções que é a favorita das pessoas, Gritei e Chorei, que fala da minha vida. Eu o que escrevo é sobre a E que minha também vida. é importante dizer, para quem nos escuta, que para além de escritor, é cantor e podem consultar o YouTube, Sim. Armindo Pina, Sim. não é? Têm lá todas as canções, E era bom subscreverem têm lá também. e subscrever o canal, Claro. têm lá imensos vídeos para poderem ver e ouvir, porque as temáticas são lindíssimas, o amor está ali, porque tudo isto, estamos a falar de livros pesados, com histórias de dor, mas que agora são transmitidas no fundo em felicidade, em coisas boas através da música também, para que as pessoas percebam que é importante, o amor é importante, estarmos bem, e é importante ter pensamentos positivos. Verdade. E esse livro levou o Armindo a que hoje seja uma pessoa diferente. Sim, porque este livro, como teve honras televisivas, depois as pessoas ficaram a conhecer, os nossos imigrantes ficaram a conhecer no mundo, e eu fiz uma turnê pela Europa, Ai, fantástico. em 9 países, a apresentá-lo, o livro, para os nossos imigrantes, e a partir daí comecei a ter um vasto de pacientes enorme, e também tive a pessoa mais famosa do mundo que se interessou pelo livro, e eu fui-lhe entregar um livro a Turim, a Itália. Não sei se posso dar o nome dessa pessoa. Claro. É o Cristiano Ronaldo. Claro, Cristiano Ronaldo. Só podia Nem era ser. preciso dizer o nome, toda a gente Só sabe, não podia é? ser. Que é o Cristiano Ronaldo. Ele interessou-se por este livro, pronto, e para mim foi uma honra lhe entregar o livro, claro, como eu também gosto muito de futebol, e eu não estava à espera que ele gostasse tanto do livro, e foi um amigo dele que me ligou a dizer se eu lhe podia ir entregar um livro a Turim. Eu então fui dar um passeio de 3 dias a Turim e fui lá entregar o livro para ele. Fantástico, e são estas pequenas coisas enormes que também fazem com que valha a pena escrever, continuar e superar problema a problema. Não é verdade? Porque depois custa-nos escrever um bocadinho, sobretudo turbulências custam muito a escrever, porque eu tive que parar porque comecei a chorar, entrei em depressão. Um homem já crescidinho, não é? Porque lembrou problemas que já estavam esquecidos. Abriu a gavetinha. Sim. Que E é a única fechada. que eu escrevi à mão. Este livro foi escrito à mão. Eu tenho a escrita toda à mão. Isso é que é Vai uma ser- relíquia. É verdade, vai ser uma É uma relíquia para o relíquia. futuro. Aliás, a foto até está aqui atrás. Da escrita, uma relíquia. da escrita à mão. Sim, vai ficar para a história este livro, sem dúvida. Porque realmente ele, com honras televisivas e
e também interessar uma das pessoas mais famosas do mundo, e dentro do futebol, aquilo que eu gosto, claro que são... É a sensibilidade do Cristiano Ronaldo também para aquelas histórias que são complicadas da vida das pessoas. Ele também tem esse dom. Porque a irmã leu o primeiro, a irmã também o leu primeiro e depois deve-lhe ter falado. E ele ficou sensibilizado porque ele tem esse coração sensível. E, por fim, tenho aqui na minha mão, vou até mostrar ali para casa, não é? Porque Sangue Frio é o último livro. Foi apresentado há pouquinho tempo. Foi, na Biblioteca de Oliveira das Mães. E é um livro... E já quem teve o privilégio de estar lá ouviu o Armindo a cantar, porque ele também cantou nesse dia, não é verdade? Foi, também cantei. A Sangue Frio. Uma capa ensanguentada. Já não tem nada a ver comigo. Já não tem nada a ver com o Armindo. Aqui já é a história de alguém. É a história de uma pessoa que foi vivida em França, essa história. Eu não conhecia o senhor, mas conhecia a história. E eu acho que os portugueses devem conhecer a história dessa pessoa, porque eu nunca vi, até hoje, uma pessoa igual. Uma pessoa que aparentemente é uma pessoa igual a qualquer um e vai fazer atrocidades horríveis num só dia. O que ele vai fazer num só dia. Um anjo que se transforma num diabo, se podemos dizer. Uma coisa incrível. O que ele vai fazer? É uma história baseada em factos reais, sim, verídica, está reais. Escrita por espécie de capítulos, não é? Sim. Conforme vai acontecendo. Sim. E é dolorosa. É muito dolorosa. Não gostava de conhecer uma pessoa dessas, porque ele conseguiu enganar a família toda durante 20 anos. E como é que o Armindo como é que escreve esta história? Como é que tudo começa? Eu escrevo porque eu tenho pacientes que vêm às consultas e contam-me certas histórias e eu alerto-os para os problemas e digo cuidado, porque eu conheço certas histórias que as coisas acontecem às vezes perto de nós, não é longe, às vezes não é com pessoas de fora, às vezes é cá dentro, mas as pessoas parece que não querem acreditar. E depois as coisas acontecem, não é? Depois as coisas acontecem. Eu quero alertá-los. E depois as coisas acontecem. Isto é uma alerta também para aquelas pessoas que têm uma espécie de, nem sei se é uma espécie, é mesmo real, de dupla personalidade, que hoje parecem uma pessoa, mas daqui a pouco são outra completamente diferente. Tocou exatamente que no dentro ponto de casa é uma, fora de casa é outra, e que existem tantas por aí e que nós às vezes não nos apercebemos. Podemos dizer que no fundo é o retrato um bocado daquilo que a pessoa, que o ser humano se pode transformar. Sim, o que ele pode fazer num instante, num segundo. Isso é algo que eu nunca tinha conhecido uma história igual. Por acaso abre aqui e diz que sua vida na prisão significa que foi preso. Claro. 35 anos. 35 anos. Sim. Uma história foi solto só há pouco tempo. Uma história que relata realmente aquilo que se calhar a pessoa não queria, não é? Que lá dentro não quer ser. Se a Rosa quiser, eu digo-lhe o que ele vai fazer. Não quer ser. Quer que eu diga o que ele faz? Não faço a mínima ideia, não é? Mas imagino que possa ser... Eu posso lhe dizer. Algo... Posso lhe dizer. Ele, toda a família dele o amava. Tinha-o como um santo. E ele viveu à custa do dinheiro dos pais. Ele dizia que trabalhava na Suíça. Ele vivia entre a fronteira francesa e a Suíça. E ele dizia que trabalhava na OMS, a Ordem Mundial, Organização Mundial de Saúde, porque ele começou estudos de medicina, mas só fez um ano. Só que a família pensou, os pais e a esposa e os 2 filhos que ele tinha, pensou que realmente era verdade. Começou a dizer que era bom eles investirem o dinheiro na Suíça, porque estava muita vantagem a nível de lucros. E então os pais deram muito dinheiro para ele lá colocar, os irmãos não, ele era filho único, os irmãos da esposa e outros. E quando começaram-lhe a pedir dinheiro, foi um problema. Porque ele construiu uma grande casa, com piscina. Ele nunca trabalhou nos 20 anos. Ele viveu à custa de dinheiro daquelas pessoas, enganou-os. Mas levantava-se de manhã como se fosse trabalhar. Um dia descobriram que aquilo era tudo falso. E então o que é que ele resolveu fazer? Mata a esposa, mata os 2 filhos, mata o pai, mata a mãe e ainda consegue matar o cão dos pais. Não só ele. Incrível.
É incrível, num que só ele faz. dia. Um homem que era um santo, que era visto como um homem Mas maravilhoso. quando lhe surgiu o primeiro problema, ele não conseguiu superar aquela frustração. Para ele foi gigantesca. Dupla personalidade, Dupla uma que personalidade. mentia persistentemente. Persistentemente. Quando foi apanhado, não conseguiu ultrapassar. Eu ainda tenho a esperança que a nova era venha, Por isso, eu nunca venha, conheci um de tal, caso deste. venha de tal maneira que ninguém consegue mentir. Duas crianças não A vimos. pessoa está a mentir, nós descobrimos logo. É. Eu espero. Eu acho que vem a isso, porque há pessoas que... Sim, porque há pessoas que mentem todos os dias, a toda a hora, e com as coisas mais E há insignificantes, médicos, não é? ele fez-se amigo de médicos que eles diziam, mas porque ele estudava. Ele durante o dia, ele parava numa bomba de gasolina, por exemplo, parava ali o carro e estudava livros sobre medicina, que era para ser capaz depois de falar com médicos. E há médicos que até diziam que ficavam com vergonha quando falavam com ele. Porque ele sabia tanto de Mas medicina. isso poderia ser um problema psíquico que ele tinha certamente para ter essas atitudes, inclusive. Era um menino. Ele também foi habituado desde novinho a mentir. Os pais protegiam o menino e ele tinha que mentir e foi habituado. Às A vezes mentir também, é um grande problema. é melhor sempre dizer a verdade, sem dúvida. Aqui está também uma grande temática, não é? Neste livro, a Da mentira, vida. o que pode causar a mentira. Estragou não a é? vida dele e da A família toda. mentira. Estragou a vida da família toda. E como é que tem sido o feedback desse livro? O que é que têm Ainda dito é as pessoas, recente. as pessoas que Ainda já é leram? recente, as mas pessoas quem que já leram? leu realmente dizem que ele é assustador. Que é assustador. É que é muito assustador, que assusta mesmo. E isso pode nos levar a E como é pensar. possível existir assim pessoas. E pode-nos também pôr a pensar, não é? Nunca sei quem é que está ao meu lado, Claro. não é? Quem está na minha frente. Não, e na vida é preciso ter sempre um pé atrás. Sim. Não devemos ir à primeira com uma pessoa. Temos de ter cuidados. Há cuidados a ter. E praticamente o problema está sempre perto. O problema nunca está muito longe. As pessoas inimigas nunca estão muito longe. Porque os que estão longe não nos conhecem. Não são pessoas que nos vão provocar problemas, porque não nos conhecem. É outra questão e outro alerta que temos que ter em atenção. Sem dúvida. Nós achamos que podemos ir não sei aonde, e é de noite, e pode-nos acontecer isto, e nós estamos com os problemas mesmo ali ao lado, não é? E o Temos que problema estar muito, muito, muito atentos. E o problema está por perto. E são neste pessoas- caso até está pertíssimo. Não, ali era a família. E porquê que Mas como é que aceitou, ele- porquê que aceitou por isso o nome a sangue escrever? frio. E porquê que aceitou escrever esta história tão Para alertar. para alertar? Porque eu vejo pacientes que eu... Mas a pessoa sabe que está. A Porque, pessoa em ó, questão sabe que existe no livro. Rosa, A história dele. Rosa, é que eu tenho pessoas a quem eu alerto e eles pensam que eu estou a brincar. Doutor, não é bem assim. Doutor, exagera. Quando me contam assuntos que estão a acontecer com eles, eu digo, cuidado, tenham cuidado. Até porque a Mas as experiência. pessoas não querem saber, não é? A claro. experiência. A experiência que eu tenho de vida e do que eu vejo, eu quero ajudar as pessoas, eu não quero que as pessoas tenham problemas. Pelo contrário, eu quero é que elas vivam felizes. Sejam felizes. Podemos ouvir só um certozinho aqui assim, para Sim, aguçar, podemos. para sem aguçar dúvida. as pessoas. Eu posso ler a sinopse e depois posso ler um Pode ser, trechozinho. pode ser. Tinha tudo para ser uma pessoa feliz, filho único, pais espetaculares, melhor aluno, estudos de medicina, casamento feliz, 2 filhos maravilhosos, reconhecimento magistral na comunidade, mas num só dia. Conheçam um homem que tenho a certeza absoluta que nunca se cruzaram ou conheceram um igual. Dupla personalidade, cá está. Até abri na página. Isto não é por acaso. Para justificar as suas ausências, diz simplesmente que está doente. Para justificar as ausências na escola. Já, portanto, no primeiro ano de medicina. Um dia eram os gânglios da garganta inflamados, nada de grave, era uma simples infecção benigna, nada de especial. É aqui que surge a tal oportunidade para dizer que estava com um cancro, porque ele depois vai inventar um cancro, para as pessoas terem pena dele, para ele poder mentir à vontade. Também é algo que acontece imenso com as pessoas que têm alguma perturbaçãozinha, não é? Gostam de se vitimizar. Isso mesmo. Há muita gente que inventa uma doença para que toda a gente tenha pena dela. As pessoas gostam de estar doentes. Não estão nada doentes, mas gostam de estar E doentes. aqui porque é que E estão felizes doentes. Porque é que ele inventa este cancro? Que era para quando houvesse uma ou outra dúvida sobre ele,
Estava justificado. Não o cansassem muito. Estava Porque justificado. ele precisava de repouso, os tratamentos cansavam. E não podia Chegava- trabalhar. Isso mesmo. Não é? Tinha que chegar a casa E mais descansar. cedo às vezes, descansar. É um homem O que também faz muita gente no seu dia a dia, só para poder descansar um bocadinho e não trabalhar. Claro. No fundo, isto é a nossa sociedade. É a nossa sociedade. Só que Nossa era sociedade. escusado a ele fazer o que fez. Sim, sim. Matar os próprios filhos, não é? Aí já é uma perturbação muito maior. Isso é grave. A esposa, que não teve culpa de nada, Os filhos. era uma boa esposa. Os Os filhos. filhos, os pais, que só tinham aquele filho. E o que é que o ser humano se pode tornar, É de verdade, facto. é verdade. Por isso eu fiquei impressionado realmente com esta história e quis retratá-la no E livro. no livro. Sim. Isto significa que, ao ouvir tantas histórias, até porque no consultório isso ouve-se diariamente, ao olhar à volta na nossa sociedade, observamos diariamente, vão surgir mais livros. Sim. Já estou Já está a escrever? Já estou a escrever. O que é que vai sair aí? Há aí assim alguma Ainda, novidade? ainda pior que Tarvel? este. Ainda pior que este. Ai, é pior. É uma história baseada em quê? Também factos reais? Num facto real, sim. Num facto real. Num senhor um pouco parecido com este, com dupla personalidade, que fez ainda pior do que este. Eu pensava que esta era das histórias mais piores que eu conheci, Mas afinal existem coisas piores. mas há pouco tempo vi num programa uma história que... Só que depois é assim, eu leio várias vezes aquela história e depois conto à minha maneira. Eu escrevo Claro, à minha depois é maneira. ficcionada também. À minha maneira, para ser mais simples, para não ser tão complicada a ler também. Eu gosto de escrever muito simples, para o leitor É estar uma tranquilo mensagem a ler. mais direta. Isso mesmo. Eu vou fazer aqui uma mini pausa nos livros, porque para além de escritor, é cantor. Sim. Como é que surge essa vertente das canções? É por isso que este livro vai ficar sempre na história. A vertente das canções surge com este livro. Quando eu faço a turnê pela Europa, os 9 países que eu fiz na turnê pela Europa, no fim da apresentação do livro, as pessoas: doutor, canta-nos uma canção em português. Eu nunca tinha cantado. As pessoas gostam muito de música portuguesa, sobretudo os imigrantes. Eu já fui imigrante, eu sei que isso Gostam muito. Viam um português a chegar lá e se pudesse cantar uma música para eles, e eles gostam de dançar e pronto, porque há muita gente que gosta de livros, mas também há muita que gosta de música. E eu dizia: eu nunca cantei. Doutor, mas veja lá, se começa a cantar, nós gostamos tanto de música portuguesa. E eu também sempre gostei de música, mas eu não tinha voz, toda a minha família me criticava. Tu não tens voz, tu vais cantar o quê? Como é que vais cantar? Mas eu digo, se fulano consegue cantar, eu também vou conseguir cantar. Então inscrevi-me num estúdio e enquanto eu gravava a música, com a letra que era escrita por mim, a professora ensinava-me a cantar. Enquanto eu gravava, havia frases de uma música que eu tinha que estar ali, nem que fosse 200 vezes a cantar aquela frase, tinha que ser como a professora queria. E a voz tinha que sair como ela queria. E com o tempinho foi acontecendo. E já tenho um CD, por acaso não o trouxe, podia ter trazido. Já tenho o meu primeiro CD que já saiu. Se chama Gritei, Chorei. E assim se aprende a cantar e assim se Sem faz dúvida. uma carreira em palco, até porque o Armindo já tem muito palco Já fiz muitos, sim, nos sim. últimos Muitas anos. atuações, Muitas sim. atuações. E quem quiser pode sempre procurar Armindo Pina no YouTube, subscrever o canal, ouvir as músicas e também ouvir essa do CD, que é, digamos, aquele videoclipe que está muito interessante, não é? Esse foi um dos Chorei. Foi um dos que eu estive a ver, em que realmente lá está, sempre ali uma mensagem de alguma dor, não é? Claro. Há sempre um sofrimento de amor que vai também acompanhá-lo pela vida fora. Porque também não sou o único, há muitos que passaram por este problema, não é? Pois, também é verdade. Também quero transmitir isso, para não se sentirem sozinhos, que outros também passaram por isso. Eu gostei muito daquele bocadinho no vídeo em que ela desaparece. Pois. Que chatice. É Não é? verdade. Aquela tristeza, lá se foi. Mas Mas há que pensar positivo que quando fecha uma porta, abre-se uma janela. É isso mesmo. Ou 2, ou 3. Por sem isso, dúvida. vão aparecer. Mas a vida é mesmo assim. Vão aparecer. É incrível. Bem, música, compõe as próprias letras, não é? Sim. No fundo é o compositor. Com a ajuda da minha professora. E tem aqui a professora sempre É assim, a trabalhar em conjunto. Eu primeiro escrevo a música e depois pergunto-lhe o parecer dela.
Se ela achar que deve ajustar ali um bocadinho a letra, E há aqui um não há trabalho problema. feito Um trabalho mútuo, para, sim, para sim, ver sim. mais Mas qualidade. a ideia é sempre minha. E quem quiser ter o Armindo a cantar, a apresentar o livro, como é que eu posso fazer? Contactos Sim, lá para casa. no Instagram, basta colocar o meu nome, Armindo Pina. Pode deixar o e-mail, o E-mail Instagram, também. o Facebook, todos os contactos para que as pessoas possam contactar, quer seja E se inscreverem- para a medicina, quer seja para os livros, quer seja para a música, seja para convidá-lo para alguma atuação. E se escreverem Dr. Armindo Pina, vão ao Google e têm 4 ou 5 páginas sobre mim. E aí encontram-me facilmente. Porque há coisas engraçadas, Rosa, é que eu não sei como é que vão buscar tanta coisa da minha vida depois. Até eu fico surpreso quando abro O Dr. Google sabe tudo. O Google sabe tudo. Por isso dizemos o Dr. Google, não é? Ele sabe o tudo. Dr. Google consegue ultrapassar o Dr. Armindo. Sem dúvida. Ele sabe mas de tudo. longe, Ele sabe tudo. Estamos aqui na reta final desta nossa entrevista, desta nossa conversa, no fundo, sobre estes livros todos e sobre esta literatura que foi escrevendo ao longo dos últimos anos. O que é que lhe apraz dizer lá para casa? Uma mensagem para as pessoas que considera importante e que não foi aqui dito. Sim, eu gostava de... Já agora quero agradecer as pessoas que nos estiveram a ouvir e também quero agradecer a Rosa, que é uma pessoa espetacular que eu não conhecia pessoalmente. Obrigada. Mas agradeço muito e foi muito bom estar aqui com a Rosa. E eu gostava de dizer às pessoas lá em casa que, assim como eu tive que fazer na vida, ter coragem quando surge um problema, para avançarem, acreditarem sempre que no dia seguinte é outro dia e que as coisas vão ser diferentes. Nunca a vida é igual. Ontem já foi ontem. Ontem já passou. Portanto, acreditar sempre e ser sempre positivo. Porque se há um lado mau, há um lado bom também na vida. Portanto, façam isso por favor e sejam felizes, porque nós também vivemos pouco tempo aqui. Isto é uma passagem. Portanto, há que aproveitar o que é bom, sobretudo, e ser sempre positivo. Uma passagem para a eternidade. Foi um gosto enorme. Quero desejar muito, muito sucesso, quer para os livros, quer para a música, quer para a profissão, para a vida pessoal, para tudo. E quero desafiá-lo a terminar este programa a fazer uma leitura. Por isso, despeço-me. A gente vai se cruzando por aí, não é? Vou dizer lá para casa também, enquanto o Armindo vai escolher o que é que ele vai querer ler, ali provavelmente a sangue frio. Por isso, Armindo, desafio-te já a escolher aí um excertozinho para terminar este programa. E eu, já sabem, aquele abraço enorme. Volto na próxima semana com mais Culturando. E se quiser estar comigo, muito simples. culturando2015@gmail.com. Agenda a sua entrevista, vamos estar aqui à conversa, traga os seus livros, traga as suas ideias e vamos fazer um mundo mais feliz. Sejam felizes e vão ficar com o Armindo. O Armindo vai ler-vos um excerto para terminar este programa. O que é que vamos ouvir, Armindo? Então vamos lá ver. Deixa eu ver aqui um capítulo que possa interessar as pessoas lá em casa. Vai ser um fecho assim, a sangue frio. Por que razão tanta mentira? Vamos a isso. O falso médico, o Herbert, admitiu os assassinatos. Quanto a essa parte ficou tudo esclarecido, mas uma enorme sombra pairava no ar para os inspectores, experts, GNR, Procurador de Justiça e todos quantos faziam parte da sua vida. Por que mentia ele tanto e de um modo tão sarcástico? Desde quando mentia ele? Eis a questão que todos querem saber. Porquê? Qual a necessidade incessante tinha ele em mentir? Porquê tanta obsessão na mentira? No decorrer do interrogatório ao Sr. Herbert, este acaba por admitir, para a admiração estupefata de todos quantos estão presentes no auditório, desde uma eternidade. A primeira grande mentira, profere ele, data de 1975. Nessa altura tem 21 anos. E está no segundo ano de medicina, é a época dos exames. Sempre foi um aluno brilhantíssimo. Tem facilmente toda a facilidade do mundo de passar neste exame. Aqui, disse 2 vezes a mesma palavra, mas acontece na escrita por vezes. Passar neste exame. Para mais que é um simples exame. Para espanto, não vai se apresentar a este exame. E aqui está. Vai ser a partir daqui que a mentira vai proliferar por muito tempo. Este é o momento fatal, diz o livro. Suas enormes e macabras mentiras vão começar a partir deste dia.
num só dia. Irá dizer a todos que passou facilmente no exame, quando não o fez, e que passou com excelentes notas, passando a ser admitido para o 3º ano de medicina, quando ainda não tinha acabado o primeiro. Será assim durante vários anos, sem se apresentar uma única vez à universidade para prosseguir os estudos. Ele ia à universidade, falava lá com os amigos, mas quando as aulas começavam, os colegas, cada um ia para o seu curso e ele fugia. E ninguém dava por ela. Porque as universidades é assim mesmo. É tanta gente que ninguém dá por ela. Todos se interrogam porque não se apresentou um exame tão fácil que o faria transitar para o 3º ano de medicina. Todos se interrogam. Segundo ele, não acordou o tempo, adormeceu. Uma enorme brua se ouviu na sala de audiência. Quando acordou, já era um pouco tarde, relata ele. Na sala, a maior parte das pessoas, de certeza absoluta, lembram-se do excelente aluno que era e têm vontade de exclamar bem alto que, mesmo não chegando a tempo, deveria de se apresentar, pois conseguiria um resultado positivo. Digamos que ele não precisava mentir, ele podia chegar atrasado, que ele ia ter um resultado positivo, não é mesmo? De tão esperto que ele era. Mesmo assim, apesar de ter tido uma atitude infantil, absurda, incompreensível, poderia recuperar este exame, nada complicado, no mês de setembro do mesmo ano. Embora ele não foi àquele, mas podia repeti-lo em setembro, como fazem muitos, mas não fez. Mas também não se apresenta esse exame sempre. Por que motivo? Diz ele que fraturou um osso da mão. Mais uma mentira. A partir deste momento, as mentiras vão desfilar a velocidade de um relógio. Vai mentir, mentir, mentir e mentir, para não desiludir os pais. Pais simples que adoravam e dariam suas vidas sem qualquer problema pelo seu único filho. O pai trabalhava na floresta local, fazendo a manutenção da mesma. A sua mãe, de saúde frágil, ficava em casa fazendo o que podia. Portanto, pessoas muito simples, vivendo uma vida normal, como a maior parte dos seres humanos mortais. Não se sabe a razão ou o motivo, mas tiveram este filho já numa idade um pouco avançada. A maior parte das vezes, quando este fenómeno acontece, os pais devotam toda a vida ao filho que vem como um milagre da vida. E ficamos por aqui, não é assim? Muito obrigada, Armindo, muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado eu.